Oi, Na Torcida está começando e hoje nós vamos falar sobre judô, uma das modalidades que representou bem a Unichapecó nos Jogos Universitários Catarinenses. Também vai ter basquete feminino, então fique com a gente, essa edição já está no ar. A gente começa falando sobre o basquete feminino de Chapecó. As meninas foram destaque e conquistaram o 7º título nos Jogos Universitários Catarinenses. A paulista Maísa é atleta de basquete e joga há 11 anos. Ela está em Chapecó há 1 ano e 7 meses e planeja seu futuro no basquete. Ela iniciou na modalidade em uma escolinha. Eu comecei com uma escolinha numa escola com a professora Silvia, depois eu passei para uma categoria maior com o professor João Paulo, e foi quando uma das gurias elas conheceram um Laranja, que dava treino em Rio do Sul, e a partir dela eu fui jogar com ele, e ele gostou do meu trabalho, eu gostei de jogar fora, foi uma experiência muito diferente para mim, e acabei ficando, e a partir daquele momento de você viver uma experiência de jogar fora com outras pessoas, você viver um outro basquete, eu percebi que aquilo era para minha vida mesmo. O basquetebol é um dos Jogos Olímpicos mais populares do mundo. Nas escolas, é um dos esportes mais praticados nas aulas de educação física. E foi na escola que Fran, há 13 anos, iniciou sua carreira como atleta de basquete. Claro que o esporte amador é mais complicado hoje em dia, mas a gente almeja mais ter uma formação. Eu estou me formando agora, então tendo a bolsa atleta que a gente tem, jogando pela universidade, isso a gente almeja, eu acho que a maioria dos atletas. E claro, sempre cada degrau a mais, né? Conseguir conquistar outras coisas. Entre os dias 5 e 9 de julho, as meninas do basquete de Chapecó estiveram na cidade de Joinville. Lá elas participaram da 63ª edição dos Jogos Universitários Catarinenses. E para manter a tradição de conquistas no Jux, a equipe voltou para casa com um heptacampeonato. A equipe sofreu algumas baixas durante o período de preparação e isso fez com que a gente tivesse que mudar todo o planejamento, então isso foi uma dificuldade tremenda, assim. Então, de um grupo aí de 10 pessoas habilitadas para jogar e capacitadas, fomos para lá com 7 jogadoras, né? E algumas delas com lesões bem sérias, assim, e se doaram totalmente, né, pro propósito que estabelecemos e logramos êxito com a vitória, né? Um esporte que conquistou o coração dos norte-americanos já em 1891. Chegou ao Brasil 5 anos depois e se consolidou como uma das principais modalidades esportivas do país, que forma além de atletas, cidadãos. É uma coisa que me anima, que me traz muitas coisas também, como a gente conseguir conviver com pessoas diferentes. Então isso é uma experiência boa para a vida também, não só para estar dentro de quadra. Isso me faz querer mais e mais e mais trabalhar com basquete. E hoje a gente está aí trabalhando firme e forte, eu quero continuar para o resto da minha vida. Não quero parar. E a Associação Chapecoense de Natação representou Chapecó em 2 compromissos simultâneos, o Campeonato Catarinense de Inverno e os Jogos Universitários Catarinenses. As competições reuniram 359 nadadores de 18 equipes. Os 14 atletas chapecoenses conquistaram 19 medalhas, sendo 6 de ouro, 3 de prata e 10 de bronze. E quem também se deu bem nos Jogos Universitários foram as meninas do judô. A gente recebe hoje aqui a atleta Aline Mendonça da Silva, a atleta também Vitória Santos e o treinador Adenildo Alves. Olá, sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Obrigada, o prazer é nosso. Vamos começar falando um pouquinho então sobre essa participação nos Jogos Universitários. Como é que foi essa experiência, o desempenho de vocês? Para o judô, mais uma vez, ficamos em 2º lugar, né? Já vem seguidamente nesses jogos, a gente no geral ficando em 2º lugar, mas todos os atletas que participaram, foram quatro atletas, né, que participaram, todas medalharam, né? Então foi uma boa conquista para a UNO. Tivemos a Aline também classificada para a fase nacional dos jogos, que vai ser realizada na Bahia, né? Então foi um bom resultado para Chapecó, para a UNO Chapecó. Voltar para casa com todas as atletas tendo medalhado é gratificante, mostra que o trabalho vem sendo feito no rumo certo, né, professor? Esse é o nosso objetivo, né? Fazer com que o judô
tinha sempre um grande destaque, que esses atletas vinham sempre medalhando em todas as competições que vinham participar, tanto a nível estadual como a nível nacional, né? E isso mostra que realmente estamos no caminho, né? A Aline, então, foi um dos destaques também do judô feminino lá. Conta um pouquinho pra gente, então, como é que foi essa participação, quantos jogos universitários você já participou? Então, eu já estou nos Jogos Universitários há 5 anos, sendo que os 2 primeiros eu estava lesionada e eu acabei não conseguindo participar. Mas os 3 anos que eu participei, eu acabei ganhando nos Jogos Catarinenses. A gente já tem um trabalho de base, eu já sou atleta de Chapecó há 15 anos, mais ou menos. Então, eu já tenho um trabalho muito bom com o CC Adenildo e sempre me instruindo, sempre trazendo o que eu posso fazer melhor na luta. Isso é o que realmente faz diferença. São 5 participações, então podemos dizer que você já é experiente em Jogos Universitários, né? O que cada uma dessas participações assim, representa para um atleta, te traz de aprendizado? Acima de tudo, o que a gente gosta mesmo quando a gente vai para os Jogos Universitários é poder representar a nossa universidade, né? Como a Unichapecó sempre foi uma parceira bem forte do judô, isso acaba trazendo mais motivação para a gente, né? Tu acaba indo para a competição já pensando, a Unichapecó já tá nos ajudando. Então, eu sempre dou o meu melhor para representar bem a universidade. Agora, Vitória, e você? Me conta um pouquinho da tua história aí com o judô. Como é que começou essa tua trajetória com o esporte? Eu não sou de Chapecó, sou natural da Bahia. E eu vim por contratação para lutar por Chapecó. E eu vim no ensino médio e acabei estudando, né, na Unichapecó. Já participei de 4 JUCs, sendo que 2 em segundo e 2 em primeiro. Ano passado eu medalhei no Nacional, no JUBS, que aconteceu lá em Maringá. E sempre representando a Unichapecó, como a Aline falou, ela sempre nos apoiou, né, durante toda a nossa trajetória, dando todo o suporte, inclusive nas viagens nacionais. E com a ajuda do professor Adenildo eu consegui sempre estar representando a Unichapecó, indo para competições nacionais e representar bem a universidade. Ah, que bacana. Você veio de longe, então, para lutar por Chapecó. Começou pequenininha no esporte, lá na Bahia? Eu comecei com 7 anos, né? Na verdade, o meu professor de lá é o irmão do meu professor, daqui de Chapecó. E ele me conheceu com 14 anos, quando ele foi lá. E eu acabei não conseguindo vir, né, por conta da idade, mas em 2014 a gente conversou novamente e ele me trouxe para cá, para Chapecó. E você agora está com 21, 21, isso. E quando é que você percebeu que o judô era uma coisa séria na tua vida, assim, né? A ponto de você tomar a decisão de sair tão jovem de casa para vir para um lugar tão distante para seguir nesse caminho? Na verdade, quando a gente começa competições fora do nosso estado, já é uma coisa, a gente já começa a levar um pouco mais a sério, né? Porque a gente começa a ter um pouco mais de responsabilidade, né? Por estar sozinha, né, nas competições, por estar representando o nosso estado, né? Então já é uma responsabilidade maior, né? E quando eu vim para Chapecó com 16 anos, eu vim com um objetivo, né? Não só no judô, mas profissionalmente. Que era me formar, que era, né, estudar e fazer... Porque, na verdade, no judô a gente tem um certo prazo, né? Então a gente acaba focando em outras coisas, né? Que eu achei mais importante focar nos estudos atualmente. Certo. E você, Aline, está com 23 anos, há quanto tempo está aí também como atleta do judô? Então, sou atleta de Chapecó desde os meus 9 anos, isso faz 14 anos já. Sempre treinei com o professor Adenildo, já tive diversos títulos para Chapecó, para a universidade também. E o que sempre me motivou mesmo foi o amor pelo esporte. Tu acaba treinando cada vez mais e se dedicando e os resultados aparecem. Como agora veio a universidade apoia mais ainda, daí você vê o sacrifício que tu teve, todos os treinos que tu teve, os finais de semana e perda de peso que a gente já
No judô tem uma parte um pouco mais sofrida, que é a perda de peso. E aí hoje tu tem a recompensa. Estou quase me formando já na área de engenharia e é tudo por conta do judô mesmo. Agora, você sempre treinou com o professor Adenildo. Professor, como é que é esse trabalho, assim, treinar tanto tempo um atleta, uma atleta, e ver esse crescimento, esse desenvolvimento? É muito gratificante, né? Até porque você vê elas criança ali, né? No esporte, dando os primeiros passos, né? Sem saber ainda direito o que é que estão fazendo ali. E de repente você vê elas gostando da coisa, se motivando, e aí começa a chegar a fase das competições, né? De estar participando e começa a ter resultados positivos, resultados negativos, aí tem que trabalhar com essa questão também, né? Da derrota e da vitória, que é um aprendizado, né? E aí você vê elas crescendo e hoje vê elas na universidade, né, deixa a gente mais feliz ainda como técnico, né? Porque às vezes tem aquela coisa de que o atleta não estuda, que o atleta, né, quer só saber do esporte e acaba muitas vezes esquecendo do estudo, né? E através até desse apoio que a gente tem da UNO Chapecó, ajuda muito, né, para que esse atleta possa estar estudando, possa, né, ter outro foco não ser só no esporte, porque, como diz, tem um prazo, né, determinado ali do esporte, chega uma hora que vai ter que parar, né? Chega uma hora que a idade vai pesando e se esse atleta parou com o esporte e não tem o estudo, o que é que vai fazer, né? Então, se ele tem ali uma profissão, então ele vai seguir a profissão dele, vai seguir a vida dele, como muitos atletas hoje já saíram de Chapecó, estão em outros estados, né, que tem a profissão delas, mas teve essa passagem no judô que foi muito importante, né, que serviu muito de aprendizado, né, para eles. Agora as meninas contaram um pouquinho da história delas com o esporte. E a sua, professor, como é que começou aí a sua trajetória com o judô? Como é que essa história se encontrou com o Chapecó? Eu vim em 95 para Chapecó, também sou baiano, né? Vim da Bahia e ao convite na época do professor Robson, que era responsável pelo judô em Chapecó na época, e me fez o convite e eu, né, por curiosidade de saber como era o Sul e querendo realmente crescer, né, profissionalmente, né, já tinha aquela coisa já de ser técnico, já tinha aquele pensamento de ser professor de judô, já estava cursando educação física lá na Bahia quando eu vim para cá. E quando chegou aqui, acabou não tinha educação física ainda em Chapecó, em 95, né? Eu tive que estudar em Palmas, para me formar em Palmas, então não tive essa, né, felicidade de estar estudando na UNO, né? Certo. Então, a partir daí, veio para Chapecó e começou a Sim, trabalhar aí, com modalidade comecei, na época eu era atleta, né? Vim Certo. como atleta, disputando as competições, né, jogos abertos principalmente, e aí tive bom resultado como atleta, acabei renovando, né, o contrato, continuei ficando em Chapecó até que em 2000 eu me tornei técnico, né? Comecei a trabalhar já com a criançada, né, e formar todos esses atletas hoje aí que a gente vê crescendo dentro do esporte, né? E hoje, né, a gente trabalha com as equipes, né, feminina principalmente, né? Para disputar joguinhos, OLESC, JASC, competições nacionais, tudo representando Chapecó e a UNO Chapecó, né? Hoje, quantas meninas tem na equipe feminina de Chapecó? Hoje nós temos em torno de umas 12 a 15 atletas, mais ou menos, que disputam as competições de OLESC, joguinhos e JASC, né? E como é que é a preparação dessas meninas para competições importantes, por exemplo, como o OLESC, como os jogos? Os treinos são diários, né? Então elas treinam todos os dias da semana, tem a parte física, técnica, tática, né? Psicológico, eu mesmo que sou psicólogo. Eu mesmo que sou psicólogo, nutricionista. Então a gente é um pouco de cada ali, né? Nesse trabalho com elas ali, mas tem que ter realmente uma dedicação se quer realmente ter um bom resultado à frente, né? Semana que vem nós vamos estar indo para os joguinhos, com grande chance de estar brigando pelo título. Já ganhamos os joguinhos do ano passado, né? Então esse ano estamos tentando confirmar de novo o título, né? Então, trabalho diário ali para que realmente a gente possa ver o resultado aparecer, né? Dando um retorno, né, desse apoio que a gente recebe da Prefeitura e da UNO Chapecó, né? Então, nada mais do que justo da gente dar esse retorno para eles, né, de todo o resultado tudo que eles apoiam a gente é trabalhando, né? Trabalhando sério, treinando, se dedicando, né, para que realmente o resultado apareça
e realmente tem a satisfação, né, de estar apoiando o judô. São quantas atletas que vão para os joguinhos? Para os joguinhos agora são 7 atletas que estão indo disputar os joguinhos. Certo. Bom, daqui a pouquinho a gente vai voltar a conversar mais sobre o judô, saber mais sobre essa modalidade, os desafios que vem pela frente. É tudo no próximo bloco, a gente já volta. O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila, as células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Uno Chapecó. O primeiro web documentário em realidade virtual produzido no Brasil é sobre Mariana. O rompimento da barragem da mineradora Samarco, controlada pela empresa Vale em 2015, foi abordado no filme Rio de Lama, com o intuito de identificar as experiências oportunizadas ao público que consome a narrativa em realidade virtual. O jornalista Matheus Antônio Kramer, na monografia de conclusão de curso, desenvolveu um estudo de caso, no qual utilizou a metodologia do grupo focal. 9 pessoas foram questionadas sobre o que sentiram após assistir ao documentário interativo Rio de Lama. Matheus constatou que a narrativa despertou indignação, angústia e tristeza nos participantes da pesquisa. O termo realidade virtual apareceu pela primeira vez em 1938, no livro O Teatro e seu Duplo, do escritor francês Anthony Artaud, e tinha como foco o entretenimento. A narrativa vem sendo utilizada no formato para inovar o trabalho dos jornalistas. Eu sou Ângela Bueno e este é o Uno Ciência. Até a próxima! Estamos de volta com Na Torcida. Hoje o nosso assunto é judô. A gente recebe aqui a Denildo Alves, treinador da modalidade, e as atletas Aline Mendonça da Silva, Vitória Santos. Vamos continuar falando um pouquinho então sobre o judô, essa arte marcial que trabalha aí de forma integrada corpo, mente, espírito. E quando a gente fala nos benefícios no trabalho corporal, eles são muito visíveis, né? Agora, como é que se dá esse trabalho do judô com mente, espírito? Como é que a gente pode explicar um pouquinho sobre isso para o nosso telespectador? O judô tem a questão assim do cair, né, e levantar. Então é uma coisa que eu sempre passo para todo praticante, né, todo atleta, que é o que acontece na vida, né? A gente vai ter as quedas, né, e tem que ter força para levantar e continuar, né? Então é isso que a gente tenta passar para fortalecer o espírito do nosso atleta, né, do nosso judoca, que ele possa, cada queda que ele leve, ele levante com mais força ainda para continuar e não desistir, né? Porque é muito fácil hoje, diante das dificuldades, diante do problema, a pessoa vinha a desistir, né? Tanto que hoje a doença do século é a depressão, né? Muitas vezes que a gente ouve falar, né? Então, dentro do judô, a gente tenta fortalecer isso no atleta, né? Para que ele realmente tenha esse espírito forte, né? E ele sempre não venha a desistir diante das dificuldades, né? Que possa ultrapassar todo obstáculo que vem à frente e tenha força para continuar no esporte e na vida, né? Que é um espelho da vida, né? O judô. Então, se ele vai bem no judô, com certeza ele vai chegar na vida preparado para, né, ter forças para continuar lutando, independente da dificuldade que venha a ter. Tem sido assim para vocês, meninas, esses fundamentos da filosofia oriental aí que o judô traz, tem ajudado vocês também na rotina de vocês? Com certeza, principalmente na faculdade, né? A gente às vezes pega uma matéria muito fácil, a gente sabe que às vezes a gente vai ter que fazer de novo, ou muitas vezes num trabalho que acontece alguma coisa errada, tu sabe que tu vai tentar de novo, que tu vai conseguir. Então, tu consegue ser persistente no que tu quer, na tua conquista. Você quer isso pra ti, então tu vai persistir até
realmente tu conseguir teu objetivo. E você, Vitória? Para mim, as dificuldades, tipo, desde que eu cheguei aqui, sempre existiram, né? Porque eu deixei minha família, né? Vim de outro lugar e daí pessoas diferentes, costumes diferentes, né? Colégio diferente, daí depois eu entrei na faculdade, daí era conciliar trabalho, estudo, treino, né? Daí no começo foi bem difícil, mas daí eu consegui, né? Consegui me adaptar bem, né? E consegui ir levando tudo. Com base nesses ensinamentos que foram te dando um suporte também. Ah, bacana. Agora falando um pouquinho sobre o judô como modalidade esportiva mesmo, né? O que hoje é decisivo, é fundamental para ser um bom atleta de judô? A dedicação, né, em primeiro lugar, né? Se ele escolheu ser um atleta, ele tem que ser dedicado, persistente, ter paciência, né? Porque não é de uma hora para outra, vai acontecer tudo no seu tempo, né? Então muitas vezes o atleta ele não tem aquela paciência, né, de esperar, né? Ele quer o resultado já imediato, né? E às vezes o caminho é um pouco, né, longo, né, para chegar ao resultado. Então ele tem que trabalhar muito, né? Então é dedicação, paciência e persistência, né? Tendo esse foco nessas três coisas aí, com certeza ele vai alcançar um bom resultado, né? Agora, você que está há tanto tempo, né, treinando atletas, treinando às vezes desde criança, assim, tem algo que quando você bate o olho, você diz, aquele ali de repente vai ser um talento no esporte, aquele ali é diferente, tem algum pré-requisito físico, por exemplo, para ser um bom atleta de judô, ou com treino, disciplina e dedicação todo mundo consegue chegar lá? Como diz assim, no futebol, né, o técnico vai olhar, no andar, diz que já vê que o cara entende alguma coisa de futebol ou não, né? E no judô a gente vê muitas vezes pela agressividade, né? Então tem criança que é muito agressiva, né? Tem uma força já cedo, já desenvolve, né, aquela força assim que você sente, né? Vê a diferença em relação, às vezes, a criança da mesma idade, né? A questão às vezes até de maturação mesmo ali, né? Que acaba acontecendo. Então você vê aquela criança mais agressiva, né? Com mais vontade na hora da luta ali, então já chama a atenção, né, do técnico, né? Isso não quer dizer que aquela criança que não tem tanta agressividade não vai também desenvolver, né? Mas o que chama atenção em primeira mão no judô, por ser uma luta, né, que precisa daquela garra, daquela coisa toda, é a agressividade que você olha em primeira mão no aluno que está começando, né? E aí depois vai ver se conciliar essa agressividade dele, né, canalizar essa agressividade dele realmente para a técnica, né? Para que ele possa desenvolver junto isso aí e essa agressividade realmente não atrapalhe muitas vezes que pode atrapalhar também, né? Então tem que saber medir a agressividade dele ali para a hora certa de executar a técnica. Certo, e o judô ele tem alguns fundamentos básicos, né? A questão da força da gravidade, o sistema de alavancas, equilíbrio. Como é que funciona tudo isso, assim? Como você falou, os fundamentos básicos do judô que você vai ensinar ali para a criança, né? Saber usar a força do adversário contra o adversário, né? Esse é o princípio principal do judô, né? Porque às vezes vê, mas ele é pequenininho ali, vai lutar com o maior, né? Como é que ele vai derrubar aquele atleta, aquele colega maior? Mas dentro da técnica, né, no processo de desequilíbrio que ele vai colocar de alavanca, ele consegue derrubar o menor, vai conseguir derrubar o maior, né? Então isso aí você consegue ver no judô, né? Ver o mais leve e de repente derrubar o mais pesado, né? Então quem olha assim vai dizer, mas aquele mais leve ali nunca vai derrubar aquele mais pesado, né? Mas dentro da técnica ele vai acabar conseguindo derrubar, né, desde que ele faça os fundamentos técnicos de forma correta, o fundamento do desequilíbrio, que é chamado de kuzushi no judô, né? Então ele conseguindo fazer isso, ele vai conseguir fazer a técnica e derrubar o maior, o mais pesado. Certo. A Aline teve uma experiência nesse sentido, né? De ter que lutar com gente maior, gente menor. E como é que foi, Aline?
Nos Jogos Universitários tem uma categoria chamada absoluto, onde todos os pesos podem se inscrever. A universidade pode colocar até 2 ou 3 atletas, 2 atletas por universidade, e aí todas as meninas contra todas. E ano passado até eu fiquei campeã. Eu ganhei de uma guria acima do meu peso, ela era de peso maior. E esse ano eu perdi para uma guria que era de peso de baixo. Então, como o sensei explicou, isso não é o que vai trazer o resultado final da luta, não vai ser a diferença de peso, não vai ser a diferença de tamanho, né? Certo. Agora, Adenildo, para quem não conhece muito bem das regras, por exemplo, ou do objetivo do judô, vamos tentar dar uma explicada aí para o pessoal, então. Quem é que vence numa disputa do judô? O judô, o objetivo maior ali na competição é conseguir o ippon. É como se fosse o nocaute no boxe, né? Então o ippon termina a luta. Esse ippon ele pode ser conquistado através de uma queda perfeita, né, do golpe perfeito, onde tem a velocidade, força e controle. Né? Então se aplicou uma técnica com esses 3 elementos, né, com certeza você vai conquistar o ippon. Aí pode conseguir também por imobilização, né, que é 20 segundos você conseguir imobilizar o adversário no chão, que esteja com as costas no chão, né, durante 20 segundos, então você também ganha a luta por ippon. Ou finalizando também no chão, por estrangulamento ou chave de braço. Né, e aí tem as faltas, né, que se acumular 3 faltas, né, muitas vezes o atleta por falta de combatividade, né, que por não atacar, se acumular 3 faltas, ele também, o outro conquista a vitória por ippon. Certo. Agora, meninas, vocês têm, apesar de muito jovens, uma trajetória já longa com o esporte. Quais são os momentos que foram mais marcantes assim para vocês nesse caminho com o judô? O que vocês lembram? Assim, teve alguma competição especial, algo que foi mais difícil ou uma vitória que foi mais importante? Então, eu acho que a que mais marcou para mim, independente do resultado, que eu fiquei em 3º lugar, foi o Pan-Americano, que eu tive representando o Brasil na Colômbia em 2012, que eu fiquei em 3º lugar. Para mim foi a melhor porque foi fora do país, foi representando o meu país, né? Mas eu também sou bicampeã brasileira, sou bicampeã de Jogos Abertos, sou acho que umas 15 vezes campeã do estado. Só 15? E você, Vitória, qual foi um momento marcante aí na tua trajetória? Com certeza foi no ano passado, foi no JUBs no Nacional, que eu fiquei em 3º, né? Foi a minha primeira medalha nacionalmente, que foi um ano difícil por conta de uma lesão que eu tive no começo do ano, e eu também por conta da faculdade, estava fazendo o final do meu TCC, e foi um ano corrido e bem difícil, assim, sabe? E chegou no final do ano, eu consegui adiantar algumas matérias para eu conseguir treinar mais para o JUBs, né? Para o Nacional. E foi uma coisa, foi muito bom, sabe? Porque consegui medalhar numa competição, né? Ainda com lesão, sabe? Fiz 4 lutas bem difíceis, sabe? Mas foi, com certeza, ano passado foi o ano que eu teve superações, sabe? Consegui medalhar e consegui, fiquei muito feliz. Porque isso também, né, professor, é um aprendizado do esporte, especialmente desses esportes que levam em consideração essa filosofia mais oriental, né? Que às vezes não é a chegada, é o trajeto, né, até chegar lá. O atleta tem que estar sempre superando, né? Então, muitas vezes, como aconteceu com a Vitória, né? Vindo de uma lesão, né? Ali que ela tinha, e ela teve que superar aquele momento de lesão e ter garra para chegar lá e ainda conquistar uma medalha a nível nacional, mesmo estando ainda lesionada, sem estar curada da lesão, né? Então, a fase estadual já foi bem difícil, eu achei até que ela não ia passar, né, pela fase estadual, por causa da lesão que ela estava, e ela conseguiu se superar, passou por essa fase, foi para a fase nacional, ainda conquistando a medalha para o Chapecó, né, a nível nacional. Então foi uma superação assim incrível, né? Então nesse momento, assim, nessa hora, você como técnico, né, é uma coisa assim muito gratificante, porque você vê que realmente o atleta conseguiu estar se superando, né, e vencendo aquele obstáculo ali, não, na hora ali nem lembra da lesão e tem que
dar o coração ali naquela hora e fazer uma boa luta, né? Dá ainda mais orgulho, né? Para a gente se encaminhar para o encerramento, para que a gente tenha aí cada vez mais Alines, mais vitórias. O trabalho de base é muito importante, né? Professor, como é que está hoje aqui em Chapecó? Não, hoje a gente tem algumas escolinhas em Chapecó, né, fazendo um excelente trabalho de base. As escolinhas estão cheias de crianças e adolescentes, né, que estão praticando ali na faixa dos 6 até os 16, 17 anos. Né? Então, com esse trabalho de massificação, com certeza vai ter mais Alines, vai ter mais vitórias aí, né, praticando. E com o incentivo da universidade, né, esses atletas aí são um exemplo hoje para os atletas que estão na escolinha, né? São um espelho, que elas vão olhar para a Aline, para a Vitória, são atletas, mas estão estudando, né, estão fazendo universidade, estão ganhando, né, bolsa da UNO para conseguir estudar. Então, para os pais desses atletas, né, já coloca aquele olho assim, aquele olhar diferente, né, para o esporte, né? Então meu filho vai continuar praticando judô, já que meu filho gosta, e tem atletas ali em Chapecó que estão se destacando, tem atletas que têm o apoio da universidade, então por que não incentivar, né? Para que amanhã depois ele possa estar cursando, né? A profissão que ele quer, né? O curso que ele escolher, né? E fazendo uma coisa que ele gosta, né? Então acho que esse apoio da universidade é muito importante para que esse trabalho de base dê a continuidade a esse trabalho de base, né? É de uma grande importância. Tá certo, vida longa então aí ao nosso judô, aos atletas que estão chegando. Parabéns pelo trabalho de vocês, pelo desempenho nos Jogos Universitários. Boa sorte nas próximas competições. Foi um prazer recebê-los aqui e a gente fica sempre torcendo aí para que a gente possa dar cada vez mais notícias positivas sobre o nosso judô e as nossas meninas do judô aqui. A gente que agradece. Quando quiser convidar, estamos sempre aí. Ótimo, voltem sempre. Obrigada, pessoal. Na torcida dessa semana está terminando. Você pode rever essa edição no canal 15 da NET ou nas nossas mídias sociais. Na próxima quinta, a gente está de volta. Até lá!